convidar. Vamos lá, professora. Boa noite a todos. Tudo certo. Nós agradecemos esse espaço para poder falar um pouco sobre o trabalho que um dos trabalhos que a gente desenvolve aí no Estado. E quando eu já estou preocupada com o tempo, porque acho que mas eu posso relaxar. Quando vocês começaram a trazer os indicadores, a gente verifica um dos indicadores diretamente ligado à ação que a gente vai colocar aqui agora, que é a alfabetização na idade certa, é garantir que até os 8 anos a criança esteja alfabetizada. Esse é um indicador diretamente atrelado a essa ação que a gente vai colocar para vocês aqui. Nós estamos hoje com a professora Emília e a professora Ieda. Elas são orientadoras formadoras do programa e elas são responsáveis pelas 26 cidades que você coloca aqui da região. Elas trabalham com o polo de Itabuna, que a gente classifica em 20 polos do estado. Nesses 20 polos, a gente tem o polo de Itabuna que acaba abrangendo esses municípios que vocês vão trabalhar diretamente. Elas são as responsáveis pelo trabalho direto com os professores desse conjunto de municípios, professora Ieda e professora Emília. E elas vão estar aqui também para poder me ajudar a falar no programa. Então, nós temos uma ação integrada que a gente chama Pacto Penaico. Por que Pacto Penaico? Nós começamos no ano de 2011 com o trabalho no Estado da Bahia, motivado por uma política pública acordada pelo professor Oswaldo Barreto, que era o secretário de Educação na época, quando passou-se a analisar os resultados das avaliações externas, mais especificamente a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, e quando a gente verifica o estado da Bahia com os índices bem alarmantes, com as crianças ainda com a proficiência baixa para a leitura, para a escrita e para a matemática. E, comparado a isso, quando se olha no Nordeste, verifica, por exemplo, o estado do Ceará com índices bem melhores, com índices comparados aos estados do Sul, índices melhores, e o professor começou a buscar por que o Ceará teria esses índices melhores e a Bahia não estava nesse patamar. Então, se encontra no Ceará um programa que já tinha 5 anos de existência na época, trabalhando com a alfabetização das crianças na área de língua portuguesa. Então, um trabalho que vinha sendo desenvolvido com todo um apoio da política pública. Por exemplo, os municípios que participam dessa política no estado do Ceará, eles têm desconto em impostos, eles ganham algumas isenções de impostos em relação ao estado. Então, tem uma política já estabelecida, os alunos recebem material didático e tem todo um processo formativo colocado aí. Então, vem dessa inspiração do Ceará, o trabalho começa na Bahia em 2011. E nós, na UESC, trabalhamos com matemática, somos da área de educação matemática, fomos convidados pelo professor Oswaldo a trabalhar a parte da matemática. Então, a parte de português vinha do Ceará e a parte de matemática vinha da UESC. Então, a gente montou uma equipe estadual e a gente trabalha com 5 pessoas e trabalha com a área de matemática. Então, a gente começa o trabalho em 2011, junto com a Secretaria de Educação do Estado, trabalhando com o pacto com os municípios. Que é um trabalho que o Estado vem assumindo, que a gente sabe que na legislação o Estado não trabalha com os anos iniciais. E é um dever do município. Mas aí o Estado, entendendo que a gente precisa dar apoio ao começo para poder chegar, porque quando a criança chega no ensino fundamental 2, ela já está com várias dificuldades acumuladas. Então, começa-se a trabalhar nesse apoio aos municípios para que consiga avançar no ensino fundamental 2. Então, a gente começou esse trabalho em 2011 e aí, em 2013, o Programa Nacional, o MEC, lança um Programa Nacional também espelhado
no exemplo do Ceará. O Programa Nacional ele é totalmente espelhado no trabalho que o Ceará desenvolve. E aí já tinha os dois estados da federação que já tinham um programa para alfabetização, era o Ceará e o estado da Bahia. E aí o Programa Nacional nasce em 2013 e começa a fazer um paralelo, dois programas dentro do estado, dentro da sala de aula, dentro do município, e começaram alguns conflitos, né? Dificuldades de trabalho, de diálogo. Em 2015, o professor Oswaldo me pede para assumir o Programa Nacional dentro do estado, para poder fazer um acordo entre os dois programas, e aí a gente começa a chamar de Programa Integrado Pacto PENAIC. Né? Então, eu respondo pelo PENAIC no estado da Bahia, que é um programa federal, mas eu trabalho com a Secretaria de Educação com o pacto. Então, a gente fez o que a gente chama de uma gestão compartilhada entre a Universidade Estadual de Santa Cruz e a Secretaria de Educação do Estado. Nós temos dentro dessa gestão uma parte da Undime, um representante da Undime, que responde também pela gestão do programa. Né? A universidade cabe muito, né? A maior parte da responsabilidade da universidade é a formação do professor, enquanto que a gestão fica compartilhada aí com a secretaria e com a Undime, mas a formação é muito da responsabilidade da universidade. Né? Então, nós temos aí essas motivações e nesse conjunto, né, que a gente trabalha SEC, MEC e UESC para fazer esse trabalho acontecer, e isso vem se solidificando a partir de novembro de 2015. Tá? Então, o que a gente tem aí? Esse é um organograma que a gente organiza o programa como um todo. Então, a gente tem aqui o Comitê Gestor, SEC, UESC e Undime, a Coordenação Executiva, que é uma coordenação estadual, que vem da Secretaria de Educação, e a Coordenação da Instituição de Ensino Superior, que é a UESC. Dentro aqui, nós vamos ter vários atores, né? Esses atores estão dentro da universidade, os coordenadores adjuntos, que aí a gente comunga com a Universidade Estadual de Santa Cruz e a Universidade do Sudoeste da Bahia, porque a gente traz dois coordenadores adjuntos também da UESC para fazer esse trabalho de formação. Nós temos um conjunto de supervisores, coordenadores regionais e formadores, que são pessoas como a professora Emília e a professora Ieda, que nós fazemos a formação direta dessas pessoas, e elas é que são responsáveis por chegar nos municípios. Né? E essas pessoas são funcionários do Estado, são servidores da educação, que estão à disposição do programa. Né? E dentro do município, em cada município a gente tem um coordenador local, então nós temos 414 coordenadores locais. Em cada município nós temos orientadores de estudos para trabalhar com turmas de professores, a gente forma 25 professores em uma turma, e os coordenadores pedagógicos multiplicadores, que são pessoas que trabalham com o coordenador pedagógico de escola e com os professores do 4º e 5º ano. Aí a gente tem uma particularidade. O Programa Nacional ele atende do 1º ao 3º ano. O Programa Estadual ele atende do 1º ao 5º ano. Então nós, no estado da Bahia, além de atender do 1º ao 3º, que é uma regulamentação federal, nós atendemos ao 4º e 5º ano. Então, quando a gente mostra esse desenho aqui, essa parte aqui, ela é exclusivamente do estado da Bahia. Ela não tem um desenho nacional. Então, nós temos uma parte que atende as duas, aí a gente acaba sendo esse programa integrado. E aí a gente consegue abranger do 1º ao 5º ano. Então, assim, é um desenho às vezes complicado para a gente entender, né? Fácil falar porque a gente já está todo mundo no domínio, mas são várias funções, várias ações, mas todas essas ações vão buscar a sala de aula, vão buscar essa qualidade que a gente quer na educação e, principalmente, alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade. Né? Então, como que nós estamos aí? Né? Nós temos uma abrangência de 414 municípios, são os municípios que fizeram adesão ao programa para a versão de 2016. Né? Nós só temos 3 municípios que ainda não fizeram adesão. No território ou na Bahia?
na Bahia, porque nós temos 417, né? Então, nós temos 68 formadores, que são os colegas da professora Emília e da professora Gueda. Nós temos 414 coordenadores locais, um coordenador para cada município, 1.258 orientadores de estudos, são as pessoas que trabalham diretamente com o professor, 404 coordenadores pedagógicos, 27.600 professores, alfabetizadores, 670.000 estudantes do primeiro ao terceiro ano e 28.732 salas de aula alcançadas pelo programa. Então, os coordenadores locais, eles estão lotados nas prefeituras? Nas prefeituras. Eles são funcionários, servidores efetivos? Precisam ser servidores efetivos. E esse é um dos problemas dos 3 municípios que não fizeram adesão ao programa porque não tem servidor efetivo no município. Uma tristeza para a gente, né? Mas esses aqui são, olha, aqui, coordenador local, orientador de estudo, coordenador pedagógico, isso aqui todas são pessoas nos municípios. São pessoas que estão diretamente dentro do município. Hoje, em Ilhéus, nós temos 7 orientadores de estudos. Sem rotatividade. Desde 2012, são pessoas que estão conosco no programa desde 2012, não saíram. Uma coordenadora local, né, a professora Fabiana, e 2 coordenadores pedagógicos, multiplicadores. E 238 professores, 218 professores, uma coisa dessa. São os professores do primeiro ao terceiro ano, que estão trabalhando diretamente no programa. Os professores que são do primeiro ao terceiro ano e os orientadores de estudos, mais o coordenador local, eles recebem bolsas do governo federal. As pessoas do quarto e quinto ano, elas não recebem bolsa, porque o programa estadual nunca teve alocação de bolsa, né? Então, a gente só tem bolsa para a esfera, a parte que é diretamente alocada pelo E os professores também são efetivos ou são regra? Não, os professores eles precisam estar atuando em sala de aula. Né? Aí é o regime de trabalho vai ser estabelecido pela relação que tem com a prefeitura. Então, esse é o programa em números, né? Nós temos o eixo, esses são os eixos de atuação do programa, o eixo da gestão, né? Formação, a distribuição de materiais didáticos, a questão da avaliação, que nós temos a avaliação interna do programa que nós fazemos e nós temos também as avaliações externas. Agora, no mês de novembro, a partir do dia 14, nós estamos fazendo a ANA, né, a avaliação nacional, que não ocorreu ano passado, por conta das coisas no MEC mesmo, foi suspensa. Então, esse ano a gente vai ter avaliação externa. E tudo isso nesse movimento para que a gente tenha as crianças alfabetizadas. Né? Uma outra coisa que a gente abrange hoje no estado da Bahia, nós trabalhamos com a alfabetização em língua portuguesa, nós trabalhamos com a alfabetização matemática e com a alfabetização científica. Então, esses são os 3 focos principais do trabalho formativo dentro do Estado. Eu vou sempre ressaltar, dentro do Estado, porque o desenho do Estado da Bahia, ele tem um avanço em relação ao desenho da Federação. Porque como a gente vem desde 2012, então a gente vai fazendo, avaliando e avançando, ampliando as coisas. Então, por exemplo, o trabalho com alfabetização científica, ele começa em 2016. A gente não trabalhava com alfabetização científica, começamos esse ano. A gente só trabalhava com alfabetização em língua portuguesa. A gente começou com alfabetização em língua portuguesa. Em 2013, nós começamos com alfabetização matemática. E agora nós estamos com alfabetização científica. Ao Estado, cabe manter esse processo formativo e distribuir material didático para a sala de aula. Então, nós temos o material de língua portuguesa, que é o mesmo material do Ceará, foi feita uma revisão, toda uma adaptação, porque o material do Ceará ele é muito assim, próprio. O Ceará trabalha com os animais que são de lá da região, são os termos da região. Então, nós fizemos algumas adaptações para poder trabalhar no Estado. O material de matemática é da Bahia. Nós construímos o material do primeiro ano
construímos o material do segundo ano e estamos em estado de produção do material do terceiro ano. E o Estado do Ceará está adotando o material de matemática para o Estado do Ceará. O antigo ministro da Educação sugeriu que todos os estados da federação usassem o material de matemática do Estado da Bahia, porque tinha uma referência positiva. Todas as avaliações apontavam que o material traz bons resultados. Eu só uma pergunta, referente a essa questão que você disse que no Ceará ele é muito próprio do Ceará, porque tem as características, inclusive de bioma de lá do Ceará. Aqui na Bahia também foi feito isso com relação ao bioma da Bahia, ao Mata Atlântica, os 300 municípios. As pessoas da... Tá, desculpe. Na realidade, o que eu quero saber, professora, é se no caso específico da Bahia, a adequação também foi feita. Se foi feita uma adaptação ao caso do bioma, nós temos 417 municípios, 300 dos quais estão dentro do bioma Mata Atlântica. E os outros estão, professor Rui, já foi? Já foi, Não. Professor Rui, nós temos mais a Caatinga, o que mais? Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Cerrado e Mata Atlântica, né? São 300 são Mata Atlântica. Eu quero saber se foi feita essa adaptação. Nessa amplitude ainda não. Né? E assim, a gente só tem o material do Ceará do primeiro ano, a gente só usa o material do primeiro ano. A ideia é que a gente produza o nosso material do segundo e terceiro ano. Tá. Não conseguimos ainda configurar essa equipe de trabalho. Agora, uma outra coisa, assim, só para complementar, o material de apoio de língua portuguesa, ele é baiano, porque assim, tem os paradidáticos, né, que são os materiais de leitura, uma coleção que vai junto com o material de cada aluno, vão os livros de leitura. Esses livros são baianos, são de autores baianos, feito um edital exclusivamente no estado da Bahia. Não é o mesmo livro material que é usado no estado do Ceará. Eu só queria acrescentar que temos a região costeira da Bahia, que ela tem um valor, uma condição de bioma, de ecossistema muito particular. A Bahia é o estado brasileiro com o maior litoral. E o nome do estado vem da sua condição, né, da Bahia, Todos os Santos. Mas uma coisa que eu só queria provocar, professora, é da gente desenvolver na educação baiana o verbo baiar, que é ser baiano. Porque a gente às vezes perde essa noção, né? A Bahia ela tem uma característica de essência, de ser baiano, né? Que é valiosíssima e que pode ser uma plataforma ou um ambiente de inspiração extraordinária para uma economia criativa, à luz do que é ser baiano, né? Seja na Chapada, seja no São Francisco, seja no oeste baiano, seja na costa, na Mata Atlântica, etc., na Caatinga, né? A gente tem 65% do semiárido nordestino está na Bahia, e a Bahia é o maior estado do Nordeste, né? Então nós somos também um estado essencialmente nordestino. Então nós temos características muito fortes enquanto Bahia que a gente precisa recuperar, né, naquela ideia da educação como algo que a gente adiciona e resgata. Então o baiano ele já nasce baiano, né? A gente fala que o baiano não nasce, ele estreia. Então, essa dimensão da educação da Bahia, eu acho assim, eu não sei se existe métrica para isso, né? Se já subiu em coqueiro, quantas acarajés já comeu, né? E por aí vai. Só para trazer um informe, né? O material de matemática ele é um material que busca trabalhar na linha da transdisciplinaridade. E nós trabalhamos com elementos da Bahia. Nós trabalhamos, por exemplo, com temas que vão do global para o local. Nós trabalhamos com a água, e aí nós trazemos para o projeto da Mar